Olá, tudo bem? Estamos de volta, agora com o encerramento da nossa disciplina Educação em Direitos Humanos. Nesse momento a gente vai fazer uma breve explanada, né, uma breve resumo do que nós trabalhamos ao longo dessas 3 unidades. Para isso, essa aula vai ser orientada pelos seguintes tópicos: a Declaração dos Direitos Humanos e como nos ajuda a pensar a educação, a formação docente para uma educação cidadã, tolerância e o processo educacional. Bom, como nós vimos ao longo da nossa disciplina, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde 1948, quando o documento foi assinado, que ela busca, garantir os direitos do cidadão. Na verdade, é uma defesa bem ampla à vida, porque pensando na quantidade de direitos que a declaração traz, ela garante pelo menos que a população minimamente viva com dignidade, Então, esse já é um ponto que a gente pode pensar em relação à Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração Universal, ela já começa lá desde o seu preâmbulo a apontar para o grande valor que a educação tem, como um direito, inclusive, essencial. A educação, ela deve ser voltada para um ensino que garanta a liberdade, solidariedade e, inclusive, justiça social. Na verdade, se você for fazer uma reflexão partindo do que a Declaração dos Direitos Humanos aponta, a educação vai nos dar a ponte para que a gente possa buscar outros direitos. Para isso, é necessário que a gente passe a refletir os direitos desse cidadão e como ele pode ser, de fato, efetivado. E isso a educação nos garante, Como é que eu posso refletir o meu direito à habitação? Quais são os meus direitos à vida, Como é que eu posso cobrar a justiça social? E para isso a gente tem a grande importância que o Estado tem aí, O Estado que vem, a princípio, como um ordenador a partir das suas leis, Ele vem criando as regras, vem criando a ordem, na verdade ele define até o que é ser cidadão, Garante as questões referentes à cidadania. E o Estado, como ordenador, ele também precisa garantir que nós tenhamos os nossos direitos efetivados. O Estado precisa garantir condições de trabalho para a população, condições de lazer, condições também de educação. E quando se fala no Estado garantindo educação, se pensa numa educação pública e gratuita. Mas aí tem outro ponto que é muito importante dentro dessa reflexão, quando se fala de educação pública e gratuita. Também tem que haver condições de permanência. Quando a gente fala de condições de permanência, você está falando de uma escola que, de fato, tem uma estrutura que garanta que professores e alunos possam estar junto dela, Não adianta você ter apenas um espaço físico onde você tem uma educação gratuita se você não tem todas as outras ferramentas que são necessárias dentro da escola. Então, para que isso aconteça também, é necessário que sociedade e Estado estejam juntas. A sociedade também, para que possa cobrar a efetivação de seus direitos, É necessário que esse diálogo entre a sociedade e o Estado, porque do contrário, o Estado, como ordenador, ele vai apenas criar as regras para que sejam seguidas, sem que haja também, se a sociedade não se mobiliza, não se coloca diante para poder fazer as cobranças necessárias, o Estado vai apenas ordenar. E essa é uma das questões que a Declaração Universal dos Direitos Humanos já começa a questionar, justamente para que se tenha um Estado e que se tenha um Estado democrático, onde as pessoas tenham seus direitos atendidos e que essas questões que refletem, por exemplo, a soberania do indivíduo e que garantem ao indivíduo uma boa qualidade de vida, elas possam de fato ser efetivadas. Um outro ponto importante quando a gente fala de educação e direitos humanos é um foco na formação docente. É importante isso, que é uma reflexão que a gente tem feito também desde das outras unidades, é de tentar entender uma educação que seja baseada numa formação cidadã. E para você ter uma formação cidadã, alguns pontos precisam ser debatidos.
Um deles é a importância de discutir essa formação docente, né, de refletir como esses professores estão sendo formados. E aí é bem interessante, porque ele toca no seguinte ponto: como pode um professor ensinar algo que ele não sabe? Então, essas discussões voltadas a direitos humanos, a igualdade, a necessidade de reflexão do professor para os espaços de atuação, elas são muito importantes. Os professores, inclusive, eles vão ser uma ferramenta muito valiosa dentro desse processo de formação cidadã, porque a partir das discussões, da maneira como os professores vão utilizar as ferramentas pedagógicas e como ele vai refletir o próprio cotidiano do aluno dele, é que vai fazer com que a gente tenha aulas mais dinâmicas, mais discursivas, e que ao invés de você formar um aluno que seja baseado na adesão de conteúdos, você tenha um aluno que também vai fazer uma análise reflexiva daquilo que é passado pelo professor em sala de aula. Então, não é só passar o conteúdo, é tentar fazer com que esses alunos transformem aquilo que seja passado em sala de aula e eles possam refletir sobre o seu cotidiano. Inclusive, um professor que consegue refletir o cotidiano dos seus alunos, ele consegue ter muito mais rendimento, porque é impossível imaginar uma sala de aula onde a gente não veja os meandros do que ocorre ao redor da escola, né? É um universo ao redor, à volta, né, que a gente tem da escola. Você pode ter desde dificuldades desse aluno acessar a escola por conta de criminalidade, dificuldade de acesso, falta de transporte público, várias outras coisas que precisam ser refletidas quando a gente vai fazer o trabalho em sala de aula. Mas para que isso aconteça, é necessário que o professor também tenha uma boa formação. Isso, inclusive, já é garantido em lei, tanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que já fala da necessidade de uma formação cidadã para os professores, né, não só levado para os alunos, como também a gente tem a questão do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que também fala e também reflete essa necessidade de formação docente. Para terminar, tem um tópico que é bem importante, na verdade bem polêmico, que é a questão da tolerância dentro de sala de aula, a tolerância no espaço educacional, né, fazendo parte desse processo de educação. E uma educação cidadã, ela é aquela que respeita as diversidades. E a escola é esse espaço diversificado, um espaço muito heterogêneo. Você tem sujeitos que vêm de vários grupos diferentes, com várias formações, né, com formas de pensar muito diferentes. E claro que não é possível que a gente dê conta de todos esses alunos, de toda a sua diversidade desses sujeitos. Mas é importante que a gente reflita com eles, né? Que a gente comece a questionar essas diferenças. Até porque a escola que não consegue fazer essas discussões sobre essa diversidade dentro de sala de aula, né, que não consegue no seu ambiente fazer essa discussão de diversidade, ela é uma escola que tem muitos problemas, inclusive problemas relacionados à violência, que infelizmente ainda é algo que a gente escuta no nosso cotidiano. A escola que aprende a trabalhar com essa diversidade, ela acaba gerenciando os conflitos, né? Então, quando você fala de gerenciar esses conflitos, você está falando, por exemplo, de trabalhar com os sujeitos dentro da sua individualidade e trazendo elas para o diálogo com os outros alunos. Aqui a gente fala, por exemplo, de negros, a gente fala das comunidades LGBTQI+, a gente fala, por exemplo, de alunos que têm espectro autista, a gente fala, por exemplo, de comunidades que são afetadas por algumas questões sociais, porque isso também é um conflito, né? As relações de preconceitos espaciais, o lugar de onde a pessoa mora, que também reflete muito isso, e é necessário que a escola faça esse diálogo. Quando a gente fala de trabalhar com essa diversidade, o professor precisa já dentro do seu processo de formação, já entender como dialogar com isso, né? Levar os alunos a trabalharem em busca de justiça social, mas dentro de um trabalho que seja ético e solidário, que eles consigam conviver com a diferença do outro. Aqui no caso, a diversidade, a diferença, ela é percebida como um direito, como algo que é importante e inerente ao outro. Eu preciso da minha individualidade, então eu tenho direito a ela.
É importante, dentro dessa discussão a respeito de diversidade, a gente pensar na tolerância também às religiões. E aí a gente tem sempre muitas discussões, porque a grande maioria dos nossos alunos, eles estão imersos dentro do universo de uma religiosidade cristã, né? Sejam eles católicos ou protestantes, mas é necessário entender os outros elementos religiosos que existem no mundo, né? Assim, os outros processos de formação religiosos que existem. E para isso, o professor que vai trabalhar com essas questões de religião, ele não deve trabalhar pregando proselitismo, né? Tipo, trazendo a sua religião como a principal, como a melhor, como a que deve ser seguida, mas sim ele deve trabalhar cada tradição religiosa, tentando entender como esses elementos aproximam os sujeitos das divindades e como esses sujeitos se formam dentro de padrões morais e éticos a partir dos seus princípios dessas tradições religiosas, né? Então é interessante não refletir a religião como o religioso, mas refletir a religião como uma ferramenta cultural e social. Para a gente concluir, é importante refletir, por exemplo, o lugar dos nossos alunos nesse ambiente escolar. E aí a gente tem algumas ferramentas que são muito importantes e que foram discutidas ao longo das nossas unidades, que algumas delas é pensar esses sujeitos com voz, né, diálogo dentro do ambiente escolar. E aí a gente tem, por exemplo, a atuação muito importante dos grêmios estudantil. A gente também tem a escola que trabalha com uma gestão democrática, que faz aquele diálogo entre os alunos e professores, entre a comunidade, e que a gente consegue saber quais são as necessidades desses grupos. Então, isso é muito importante para o crescimento da escola, isso é algo perfeito para que a escola possa dialogar com seus alunos. Bom, gente, é importante refletir quando a gente fala de tolerância, quando a gente fala de direitos humanos dentro do ambiente escolar, quando a gente fala disso dentro de um processo educacional, que essa relação com os direitos humanos, ela deve ser pensada para além das disciplinas específicas, para além de disciplinas voltadas apenas para as ciências humanas. É importante que vocês reflitam quantos sujeitos, como vocês podem contribuir com o cotidiano dos seus alunos. Inclusive porque algumas coisas que acontecem no cotidiano desses alunos, eles têm impacto direto com o processo de ensino-aprendizagem, né? A forma como esses alunos recebem o que vem do professor e a maneira também como eles vão dialogar com o entorno, a maneira como vão dialogar dentro da escola. É necessário que a gente entenda as especificidades dos nossos alunos, a forma como eles são e até a nossa forma, né, de aprender. Então, é necessário que a gente reflita também sobre os nossos direitos e os direitos dos nossos alunos, para que a gente tenha cada vez mais um ambiente saudável dentro de sala de aula, um ambiente saudável dentro da escola e, consequentemente, a gente garanta um ensino e uma aprendizagem bem mais produtivo e benéfico para todos. Ou seja, uma educação voltada para a diversidade, justiça social e solidariedade. Bom, queridos e queridas, até breve.